Olá, eu sou a Andréa Moura, professora de Criação de Arte para personalização aqui na PhD, na Escola PhD de Impressão. Tá vendo essa tela, né? Não tá legal. Fiz aí uma caneca pro Dia das Mães, uma arte de caneca pro Dia das Mães, não tá chamando a atenção. E o que é que a gente vai aprender agora nesse vídeo? A gente vai aprender a baixar a fonte e a instalar. É uma dica de CorelDRAW também, só que a gente vai também aprender uma coisinha a mais, certo? Às vezes a gente trava porque não tem alguma fonte, a gente está querendo uma fonte diferente, não está sabendo procurar, não sabe instalar, não sabe baixar e principalmente não sabe procurar, porque aqui eu vou ensinar você a procurar. Primeira coisa, a gente vai abrir aqui no nosso navegador, a gente vai colocar aqui esse site da fonte. O da fonte é um site que ele tem um banco de fontes, né? Um banco extenso de fontes. Aqui a gente já começa a ver, ó, umas fontes bacaninhas aqui, que são as fontes que estão no topo agora, essas foram adicionadas recentemente, mas tem também as opções aqui das novidades, das tops, né? É um site que é muito fácil de navegar, porque ele vem, assim que você abre, ele vem já separado por temas, né? Então tem as fontes de fantasia, e aí você pode navegar e olhar tudo que ele tem para te oferecer. Porém, eu não posso baixar qualquer fonte, poder eu posso, mas algumas fontes vão nos dar dor de cabeça e a gente vai entender que tipo de dor de cabeça é essa. Muitas fontes elas são feitas lá fora, né? Nos Estados Unidos, em lugares que a língua não usa acento, né? E a nossa língua ela usa acento. O português a gente tem o tio, a gente tem um acento circunflexo, a gente tem um acento agudo, a gente tem o C cedilha, o cedilha. E aí, em alguns momentos a gente vai ficar meio que embananado se a gente não desenhar aquele acento que está faltando. Então é interessante que a gente já baixe a letra, a fonte completinha, do jeito que a gente precisa. Então, a dica que eu dou agora é a forma de você buscar essa fonte, tá? Para essa caneca que a gente está fazendo, eu quero uma letra do tipo manuscrita. Então, aqui no nosso campo de escritas, né, nos temas de fontes escritas, eu tenho aqui a opção manuscrita. E aí eu tenho essas aqui, Sweet Purple, Homework, Dreamcatcher, tenho Shorelines e por aí vai. Só que eu quero que tenha acento. Como é que eu vou descobrir isso? Existe aqui esse campo com o nome pré-visualização. E aí eu vou escrever aqui, ó, mãe, uma palavra que tem acento. Né? Então, posso escolher aqui quantas fontes eu quero ver por página. Eu coloco logo 200 para eu ver e baixando e vendo, né? Quantas vão aparecer na página. Esse tamanho aqui é o tamanho que vai aparecer aqui para eu enxergar, tá? Então eu sempre coloco médio, mas você pode botar pequeno, pode botar grande. Não tá aparecendo aqui porque só aparece depois que eu botar em enviar. Então eu vou colocar aqui no grande para ficar legal na tua tela também. E aqui ordenar por popularidade, nome, recente primeiro. Para mim tanto faz, eu vou por popularidade, que são as mais baixadas. E aí eu vou clicar em enviar. Quando eu clico em enviar, todas essas opções que já estavam aparecendo para mim com o nome da fonte, agora vão aparecer com o texto que eu coloquei aqui em pré-visualização. Então, se meu nome é Andréa, posso colocar aqui também para enxergar com o nome Andréa. Né? Eu quero uma fonte que eu possa escrever meu nome que tem acento. Então, eu venho aqui e olho uma fonte que me agrade, né? E aí eu vou esbarrar nesses problemas aqui, ó. Aqui eu não tenho um acento no E. Aqui eu não tenho nem o E com acento, não tenho nada, não tenho opção nenhuma para substituir. Nesse aqui acontece a mesma coisa.
Já aqui eu tenho acento, mas não é uma fonte que está me agradando. E aí você vai procurando conforme o seu desejo. Eu vou voltar aqui no começo, vou colocar a mãe de novo, tá? Pra gente continuar com o nosso foco, que é a mãe. Então vamos lá. Essa tá bacaninha, e aí você pode vir procurando aqui a fonte que te desejar, que te agradar. Vamos escolher esse aqui, Moonbridge. Eu venho aqui em baixar, Bright, né? Eu venho em baixar. Nessa opção aqui, nesse caso, eu estou utilizando o navegador do Fireworks. Então, ele me pergunta sempre se eu quero salvar ou não. Já se eu estiver utilizando o Google Chrome, ele já baixa, certo? Então, eu dou um OK. E aí, eu quero ter acesso ao que foi baixado. Então, em qualquer navegador, eu posso clicar em Ctrl J. Ctrl J significa download, certo? Significa abrir os downloads em qualquer navegador. Seja no Fireworks, seja no Google Chrome, seja no Internet Explorer, que é o que já vem no Windows, né? Então, tá aqui, ó. Baixei aqui. Vou dar 2 cliques. Isso se chama uma pasta zipada, né? Então, não preciso entrar muito em detalhe, a gente só vai fechar aqui e vai ficar esse arquivo aqui, esses 2 arquivos. O que a gente vai utilizar é esse aqui, ó. Um Bright Demo. Bright. Então, dou 2 cliques. E aí, ele vai abrir aqui o arquivo para mim, tá? Com as fontes. O que é isso? Eu vou ter que copiar cada uma? Não. A única coisa que você vai fazer é apertar aqui, ó, instalar. Pronto. A fonte está no teu computador. Tu pode abrir lá no Corel. Então, a gente vai fechar aqui tudo isso aqui e vamos voltar para o CorelDRAW. Quando eu clico aqui, aí eu venho aqui na minha caixinha aqui das fontes, eu posso procurar aqui lá no M a fonte que a gente baixou agora. Tanto posso descer até chegar no M, ou posso só começar a digitar aqui que ele já vai buscando. Que foi essa daqui. Certo? Simples assim. E ainda tá simples. Só que a gente tem que começar a usar a nossa criatividade. E a gente vai fazer o seguinte: cada palavra a gente vai escrever sozinha. Então, eu vou escrever aqui o nome mãe sozinha. Vou selecionar, vou colocar aqui a fonte que a gente baixou. Vou escrever o você é sozinho. Vou selecionar, vou colocar aqui a fonte. Vou escrever minha. Vou selecionar, vou colocar a fonte que a gente está trabalhando e vou escrever agora rainha. A mesma coisa, eu vou selecionar, vou escolher a fonte que a gente está trabalhando. Pronto. Vou jogar isso aqui fora, tá? E aí aqui a gente vai fazer uma modificação seguinte. Eu quero mãe bem grande. Eu quero você menor, aqui embaixo. Eu quero minha acompanhando esse você é. E eu quero esse rainha aqui bem grandão. Tão grande quanto mãe. Então já tem alguma coisa diferente aqui, tá? E aí, o que eu quero colocar aqui para adicionar? Deixa eu me ajeitar aqui. Rainha, lembra coroa. E agora eu vou buscar uma coroa para colocar aí na cabeça, na ponta do meu R. Aí eu posso colocar na ponta do R, na ponta do M e por aí vai. Então, eu vou colocar aqui. Eu venho aqui, vou abrir agora o FreePic. E vou procurar uma coroa.
coloco aqui no meu campo para pedir uma coroa. Eu vou pegar uma coroa dessa coleção aqui, tá? Então, eu vou clicar aqui. Observe que essa coleção ela é gratuita, ela não tem o símbolo aqui do Premium, tá? Então, eu vou só copiar e vou colar. Eu não quero todas as coroas que estão aqui. Eu quero só uma. E eu quero essa daqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar aqui, ó, ferramenta cortar. E selecionar só a coroa que eu quero. Depois que eu selecionei só a coroa que eu quero, eu dou um Enter. Ou eu clico aqui, tá? Aliás, aqui vai tirar meu corte. Eu tenho que dar só um Enter mesmo. Pronto. Dei um Enter. E agora eu tenho a minha coroa. O que que acontece? Eu tenho o bendito fundo branco aqui na minha coroa. Primeira coisa que eu vou fazer, a mesma coisa que eu falei lá na nossa arte do unicórnio. Nosso primeiro vídeo de caneca. Eu venho aqui em bitmap, converter em bitmap. E eu marco o fundo transparente. Deixo essa suavização de serrilhado também, que é para suavizar a imagem. E dou um OK. Pronto. Feito isso, eu vou lá no meu editar bitmap. E ele vai abrir o Corel Photo Paint. Que aí eu vou tirar agora uma dúvida que tá lá no nosso primeiro vídeo. Tiveram um probleminha com relação à nossa varinha mágica que a gente vai abrir agora. Sempre que eu pegar a imagem que eu quiser retirar o fundo, eu tenho que fazer esse processo, tá? Vim no bitmap, converter em bitmap e marcar a opção fundo transparente. Se eu não marcar essa opção fundo transparente, quando for na hora de editar e que eu apagar a cor, ela não vai apagar o fundo, certo? Tô falando que tá demorando, então vamos esperar aí o negócio andar, porque eu tô com outros arquivos aqui abertos. Então vamos lá. Pronto, abriu aqui, ok? Eu vou aqui na minha ferramenta de varinha mágica, que eu seleciono segurando aqui, ó, onde tinha a minha máscara retângulo, eu seguro e venho aqui em varinha mágica. O atalho para isso, assim que abriu, eu posso só apertar um W, que ele já puxa a varinha mágica. Então, eu vou clicar aqui, e aí ele já vai e seleciona toda a parte branca, tá? Lembrando aqui, tolerância. Essa tolerância está relacionada à variação da cor que ela vai selecionar, tá? A varinha mágica vai selecionar. Como ela já selecionou a parte que eu queria, que era a parte branca, eu não vou precisar mexer na tolerância. Então, eu dou só um delete. E aí, o meu fundo desapareceu, o fundo aqui da minha imagem. E aí, eu vou clicar aqui, só fechar, mandar salvar. E aí, a coroa veio pra cá sem o fundo, tá? Posso deixar aqui ela aqui em cima. E aí, vou suavizar essa imagem, essa letra, essa fonte que eu tô trabalhando. Eu vou pegar cores que eu tenho aqui dentro dessa coroa, para poder deixar mais harmonioso. Então, eu venho aqui, ó, e peço para adicionar uma cor a paleta de cores, né? Então, eu venho clicar aqui no conta-gotas e eu vou escolher esse rosinha. Ele automaticamente vai ficar aqui, tá? Que essa barra aqui de cores é a barra de cores que estão sendo utilizadas no documento. E aqui embaixo eu tenho a minha barra de cores no RGB, tá? Eu costumo colocar aqui a minha barra de cor do CMYK, porque eu trabalho por conta dos outros trabalhos que eu faço, mas geralmente a tela vem só com essa barra aqui abaixo, certo? Então vamos lá. Coloquei aqui o rosinha.
E pronto. Nessa mesma variação eu posso vir aqui, Ctrl C e Ctrl V, e descer todo mundo para cá, e posso colocar uma outra fonte. Como você já sabe fazer o download de fonte, que a gente acabou de aprender, você pode colocar uma fonte um pouco mais interessante que você encontrar aí. Então, vou usar essa daqui. É uma fonte que está sendo muito utilizada, essa Vampire, certo? Então, acho que vocês já devem ter visto por aí algumas artes com ela. Você pode vir aqui só fazer os ajustes. E aí você já tem uma outra variação de arte para caneca do Dia das Mães, né? Só com o letreiro. André, e esse outro espaço todo aí ao meu redor? Aí a gente vai pegar e vai tirar uma outra dúvida que me perguntaram lá no outro vídeo, que foi com relação à caneca para pessoas canhotas e pessoas destras. Então vamos lá. Tá aqui, vou deixar assim, minha rainha. Vou copiar aqui, Ctrl C, ou botão direito, Ctrl copiar, né? Clica fora, botão esquerdo, botão direito de novo, colar. E aí eu venho aqui, posso colocar aqui a coroinha também. Essa caneca eu tô fazendo aqui para uma pessoa destra, certo? Então, a caneca para pessoa destra, o nome vai vir do lado direito da imagem. Se a pessoa for canhota, você pode colocar o nome do lado esquerdo da imagem, tá? Tinham perguntado isso na outra aula, e aí eu acabei não falando isso no vídeo, e aí eu tô colocando aqui para vocês agora. Aproveitando aqui que a gente finalizou, vou colocar aqui o nome de uma mãe, vou botar aqui Maria. Trabalhar com a mesma fonte que tem aqui. A mesma cor. Vou copiar. E vou colocar ela aqui embaixo. Botão direito, colar. Vou colocar ela aqui embaixo. Só que eu vou botar a mesma fonte daqui de baixo. Posso também aumentar, sem problema algum, deixar aqui ela tortinha assim, certo? Então, assim, aqui a Maria tá destra e aqui em cima a Maria canhota. Então, é isso. Mais uma dúvida que foi feita lá nos comentários do outro vídeo, foi com relação à quantidade de canecas que eu posso botar numa folha. E aí eu vou dizer, essa quantidade ela varia, ela tem 3 variações, certo? Uma, de acordo com o tamanho da tua caneca. Existe sim canecas de tamanhos diferentes, certo? Nem toda caneca que a gente compra branca de porcelana ela é padrão, tá? Dependendo da marca, ela pode aumentar um pouquinho ou diminuir um pouquinho. E aí, por isso que a gente fala da importância de você fazer o seu próprio gabarito, né? Se você usar sempre, se você comprar uma caneca e dizer, rapaz, essa caneca aqui tá diferente, aí faça o gabarito, tá? Porque existe sim essa variação. Segunda opção, segunda problemática da coisa, pra gente poder aumentar ou não a quantidade de imagens na folha, porque o questionamento foi o seguinte: se eu poderia colocar no modo retrato a minha folha e fazer 3 artes. Vou pegar essa daqui, copiar e vou colar. Nesse ponto, você pode concordar comigo a seguinte coisa. Eu estou trabalhando com a arte de fundo branco. Então, posso perfeitamente colocar 3 artes aí, reduzir um pouco aqui a minha margem. Por quê? Porque a minha caneca já tem um fundo branco e aqui também eu tenho um fundo branco. Lembrando que quando você for recortar, não pode deixar essas linhas aparecerem, senão vai ficar sublimado, né? Então, pronto. Estou trabalhando com a caneca de fundo branco, tranquilo. Posso colocar aqui as 3 artes.
e sublimar ela de boa. Só que tem um terceiro ponto. Se a minha caneca tivesse aqui, vou alterar essa minha última arte aqui, se ela tivesse aqui um fundo, o fundo dela fosse rosa e o letreiro branco. Quando eu tenho aqui um fundo homogêneo de uma cor só, maior, eu posso ter a opção sim de livrar aqui, diminuir aqui eu vou perder um pouco de espaço na minha caneca, eu vou ter uma área um pouco mais branca, né? Então aí vai depender do que você quer entregar para o seu cliente, tá? Por quê? Porque nem toda impressora tem uma margem bacana para você imprimir. As impressoras Epson, elas sempre livram um pouco aí de margem da folha, você não consegue imprimir como a gente chama o modo... Agora falhou aqui a palavra, mas ela não consegue, nem toda impressora Epson, ela imprime aqui, ó, com a borda infinita, que a gente chama, né? Com a borda aqui rente, né, com a página, nem toda. Então é preciso mesmo que você tenha uma margenzinha aí para trabalhar, para poder livrar e não ter nenhum problema, porque acontece também do rolete, se tu tá com a tua imagem vindo até aqui, acontece também do carrinho aqui de tinta passar e ó, tchum, né, amassar a tua folha, então é bom tu dar uma livrada assim, tá? Então, na ocasião que eu posso fazer assim, ou se eu estiver trabalhando com a caneca menor, ou se eu não tiver nenhum problema em livrar um pouco do espaço da caneca que eu estou trabalhando, ou se o fundo for branco, né? E aí fica a teu critério, tá bom? Então, com relação às dúvidas que a gente teve do outro vídeo, que eu falei aqui foi... essa questão da quantidade de folhas, de hastes na mesma folha. A questão da varinha mágica na hora de tirar o fundo. E tem mais uma dúvida que foi perguntado lá. Por que eu não espelhei a minha arte no final da impressão? Né? No final aqui, quando a gente terminou tudo, por que eu não espelhei na hora de imprimir? Por quê? Porque é o seguinte... se você tem uma impressora que trabalha só com sublimação, para a gente trabalhar com sublimação, a gente vai ter que ter uma impressora só para isso. Então, essa impressora ela pode ficar configurada só para imprimir espelhado já. Isso vai te poupar de no final da tua arte ter que estar lembrando, ai meu Deus, eu tenho que espelhar. Isso vai te poupar de ter que salvar um arquivo com a imagem espelhada. E aí depois, se você tiver que fazer alguma alteração, você tem que tirar do espelhamento, tem que fazer alteração, enfim... Então, o que você pode fazer, né? Você pode colocar lá na configuração da tua impressora para ela imprimir espelhado. No momento da impressão, você pode pedir isso aqui, ó. A minha impressora, eu tenho duas, que é a L380, que ela é para papel comum, né? E tenho a L375, que eu uso para sublimação. Então, no momento aqui que eu for mandar imprimir, eu posso pedir aqui, em mais opções, espelhar a imagem, tá? E aí eu posso já deixar isso aqui configurado lá nas impressoras, no painel de controle, para sempre a impressora da sublimação imprimir espelhado. E aí a gente não vai ter que ter esse trabalho, né, essa preocupação. Então é isso. Eu espero que vocês gostem, né, dessa aula, comentem, compartilhem, coloquem suas dúvidas aí nos comentários, tá? Que eu tô acompanhando, tô respondendo. E fico meu muito obrigado por todos os comentários do outro vídeo, pelo acompanhamento que vocês estão fazendo. E qualquer dúvida vocês podem colocar aqui, porque aí no próximo vídeo já tiro uma dúvida com relação ao vídeo que tá rolando aqui, tá bom? Tanto respondo no comentário, como, dependendo da pergunta, se ela precisar de explicação mais aprofundada, eu vou e coloco no vídeo, ok? Pois muito obrigada!